Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar aí de um tema que é uma revisão do que a gente já tem visto até aqui, tá? Esta é a aula sexta para o projeto Eu Estou no AE do Estado da Bahia. E esta aula ela é intitulada Práticas Pedagógicas Inclusivas e Estratégias de Ensino Colaborativo. Bom, então ela vem, na verdade, relacionar tudo que a gente já viu sobre a questão das tecnologias assistivas, mais as práticas pedagógicas inclusivas, de forma que agora venha a articular aí com o ensino regular, tá? Então, em resumo, ela vem trazer estratégias para poder utilizar da tecnologia assistiva juntamente com os materiais pedagógicos pensado aí na perspectiva da educação inclusiva para poder articular com o ensino regular, com os professores do ensino regular. Então, principalmente quando a gente tem aqui a visão ensino fundamental dos anos finais e ensino médio, em que existe uma rede de fato colaborativa de muitos professores, né, das diferentes áreas do conhecimento. Então, é preciso de estratégias para articular, para vincular essas práticas pedagógicas, certo? E é isso que é basicamente isso que é o tema da aula. Essa sou eu, né? Raíssa, aí tratando um pouquinho da aprendizagem significativa. E o objetivo desta aula é compreender a importância das práticas pedagógicas inclusivas e o papel do ensino colaborativo na educação inclusiva, tá? Então, vamos destacar aqui algo muito importante que não foi destacado, tá? Deixa o amarelinho mesmo. Então, o ensino colaborativo na educação inclusiva, tá? Ó, era para ter sido destacado. Então, a ideia é essa. Além de comentar a aplicação de estratégias de ensino colaborativo para promover a inclusão escolar. Pois muito bem, o planejamento, tá? Aqui já está em destaque. Ele é a principal estratégia de organização dos espaços, das propostas pedagógicas e dos grupos de alunos. Então, a gente sabe, na verdade, que o trabalho do professor, seja ele do ensino regular ou da educação especial, perpassa pelo planejamento. O planejamento é a base de tudo. É a base da estratégia para a gente poder alcançar o nosso objetivo, né? É a partir dele que se conhece, então, alternativas simples, eficientes para a sistematização e ordenação da sala de recursos. Bom, o que seria, então, práticas pedagógicas inclusivas? A gente já viu na aula, né, de tecnologias assistivas e práticas pedagógicas, material didático, que elas são planejadas, são uma abordagem de ensino que busca, então, garantir que todos os alunos, independente das suas habilidades ou a falta delas, né, ou as deficiências, tenham, de fato, um acesso igualitário à educação, certo? E aí, nós temos, para alcançar essas práticas, alguns princípios fundamentais, né? Então, que faz parte do processo que a gente costuma chamar de praxe pedagógica, que é a ação determinada pela metodologia intrínseca, né, desenvolvida por cada professor ao longo aí de um tempo em que ele já está se habituando. Então, os princípios fundamentais, eles devem permanecer nessa prática, trazendo toda a prática pedagógica, todo o conhecimento metodológico, todo o perfil, né, aí também profissional do professor, certo? E esses princípios, então, eles devem estar permeando pelo processo da acessibilidade, que a gente já viu que é diferente de inclusão, né? A gente já tem que retomar aqui que o princípio da acessibilidade, ela
ele permeia por fornecer condições de quebrar as barreiras que dificultam, em todos os sentidos, o acesso à aprendizagem deste aluno, né, e ao acesso ao prédio escolar, ao acesso ao processo de ensino-aprendizagem em si, tá? Outro princípio importante é justamente valorizar que existe a diversidade, que existe a diferença, a participação ativa, tá? Faz parte dessa prática, dessa estratégia, melhor dizendo. O princípio da equidade, princípio, inclusive, determinado pela nossa Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E um princípio também muito, não, na verdade, não muito comentado, que é o da flexibilidade. Né? Por quê? Porque esse princípio, ele traz a ideia de dar o tempo necessário que este aluno precisa para, de fato, ele se sentir incluído no processo. Né? Tanto no processo, no caso dos alunos que têm acesso à sala regular, como à sala multifuncional. Então, a flexibilidade, ela seria uma adaptação do currículo, seria uma certa espera, né, acerca das necessidades de tempo mesmo que este aluno precisa para poder entender como é que ele vai conduzir, onde ele pode chegar e o que, que ele precisa desenvolver para poder se sentir incluído dentro da escola, certo? Então, gente, o ensino colaborativo, ele é uma abordagem pedagógica, tá? Em que os dois ou mais professores trabalham juntos para planejar, ensinar e avaliar. Então, na verdade, a gente tem aqui um ensino em que é incumbido a fazer essa colaboração, né, basicamente aqui entre os dois eixos da escola, que trabalha sob essa perspectiva da educação inclusiva. Então, que dois eixos que eu estou me referindo? O ensino regular e a sala de recursos multifuncionais, que demonstra, né, o que é o ensino da educação especial. Então, é uma abordagem que precisa ter planejamento, ensino e avaliação de forma conjunta, tá? Essa é a ideia em que a gente vem colocando aí a respeito do ensino colaborativo. Os benefícios, obviamente, né, tem que se colher os frutos com relação a esse processo, envolve aí a questão de observar diferentes perspectivas, diferentes bagagens e competências no processo de ensino-aprendizagem, a oferta de um suporte mais personalizado aos alunos, claro, né, com relação aí à magnífica troca de experiência entre as duas perspectivas de observar a educação, além de algo muito legal, que é a questão do dinamismo e o envolvimento entre o corpo docente da escola, que é um alvo também principal de uma escola que trabalha sobre a perspectiva da educação inclusiva, certo? O que acontece? O professor do EE, né, para ter essa estratégia de ensino colaborativo, é incumbido a ele, na verdade, uma função extra, né, digamos assim. A ele é incumbido de ser o principal articulador do diálogo entre a educação regular e a educação especial, tá? Então, essa palavrinha é uma palavrinha-chave, na verdade, essa ideia de elo, essa ideia de ligação, né? E essa ideia de pensar em coincidir ideias diferentes, né? Situações diferentes, que no caso que eu me refiro à educação especial e à educação regular. Então, fica incumbido a esse profissional articular esse diálogo, tá? E aqui é interessante também a gente colocar essa perspectiva dessa palavra aqui, que pode vir, inclusive, cobrando nas questões. Então, fica ele responsável
a fazer essa articulação da conversa, do diálogo, da comunicação entre a educação regular e a educação especial, né? Além disso, ele deve dar um suporte também a projeto político pedagógico da escola, que é o nosso PPP. Quando esse documento precisa ser atualizado, é de responsabilidade deste profissional realizar essa redação, essa escrita e colocar tudo o que acontece, né? Como que é de fato a educação especializada, porque se trata de algo diferencial e algo específico, né? Então, fica incumbido a ele. Deve ser habilitado para o exercício da docência e possuir formação específica na educação especial. Ponto importantíssimo, com certeza deve ter questões aqui, tá? Para poder falar nisso. É tanto que este próprio edital, ele é um edital que veio exatamente pensado, né, para poder de como incluir esse cargo de outros que se tratam de cargos operacionais. Então, eles foram bem espertos nisso aqui, né? Por quê? Porque o profissional do EE, ele, apesar de aqui estar como técnico, ele precisa ter uma licenciatura, tá? Ele precisa ter uma licenciatura, seja ela qual for, de preferência pedagogia, ou hoje já existe uma educação, a licenciatura específica na educação especial. E possuir, ó, além disso, possuir aqui, ó, formação específica, que é o que eles estão exigindo com relação à pós-graduação ou um curso de formação complementar, certo? Pois muito bem. Né? O professor do AE tem as atribuições extras que eu mencionei anteriormente, mas ele tem as atribuições inerentes ao cargo que, na verdade, qualquer professor, por si só um professor, um bom professor, ele já sabe, né, da natureza dessas atribuições, certo? Que é o que? Elaborar e executar e avaliar o plano. O plano que a gente se refere aqui, tá? É o plano educacional individualizado, juntamente com os professores do ensino regular. Então, fica a ele responsável de observar e adaptar esse plano que é colocado pelos professores. É ele que deve dar o aval final, falar, o plano tem que ser dessa forma, e fica ele também responsável de executar, especialmente para os alunos que têm contato e que desenvolve, ou aqueles que somente estão matriculados na educação especializada, né? Além disso, ó, outra coisa importantíssima, com certeza também pode cair na nossa prova, definir o cronograma e as atividades a serem realizadas. Então, essa questão de realizar um processo de rotina, de organização dentro das unidades de trabalho também é responsabilidade dele, além de organizar, identificar, produzir e providenciar recursos de acessibilidade ao currículo. Continuando, desenvolver atividades de apoio específico, como, por exemplo, o ensino das Libras, da Libras, que é a nossa língua brasileira de sinais, né? Nós temos aí a responsabilidade, a atribuição de acompanhar a funcionalidade e a usabilidade dos recursos de tecnologia assistiva. Então, a gente já viu isso na aula anterior, né? Além de articular o trabalho realizado no EI ao trabalho realizado nas classes regulares, que é o que eu já comentei aí com vocês anteriormente, nessa palavrinha aqui, é uma palavrinha mágica, certo? Outras atribuições extras dessa estratégia de ensino é orientar os professores do ensino regular e as famílias, tá? Isso aqui é extremamente importante. Então, fica incumbido a ele também ter esse contato com os familiares e responsáveis dos alunos matriculados, fazer a intérfase do trabalho realizado junto às áreas da saúde, a assistência, o trabalho e outras. Então, ele vai receber o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, e fica a responsabilidade a ele fazer esse contato com
o trabalho que é desenvolvido para a completude deste aluno, certo? Dentro dessa questão das estratégias, a gente também pode usar o termo táticas, né? O que seriam essas táticas? Subsidiar as decisões. Então, são realmente ações, né? Desenvolver processos para que haja um ensino inclusivo. Então, ele pode subsidiar as decisões quanto à avaliação do desenvolvimento e das necessidades educacionais do aluno. Ele pode proporcionar intervenções mais apropriadas no âmbito da educação especial, tá? Então, por exemplo, se ele vê que um aluno com deficiência intelectual precisa de ter uma intervenção um pouco mais acurada, precisa ter mais tecnologia assistiva, precisa ter mais recursos, né, mais materiais didático-pedagógicos e mais contato, por exemplo, afetivo com determinados colegas, ele precisa desenvolver esse processo, né? Mais ou menos contato, a depender aí da necessidade do aluno. Então, tanto o professor da sala de recurso multifuncional quanto o professor da sala de aula comum em que o aluno está matriculado devem ofertar todas as oportunidades de enriquecimento, tá? Eu vi questões de várias bancas aí trabalhando no grupo, falando do processo de enriquecimento aos alunos. Então, está muito relacionada com o que a gente chama de tecnologia assistiva, tá? Vou botar aqui, TEA. TEA. Por quê? Porque a gente tem aqui um processo de enriquecimento do currículo, do que é trabalhado nas chamadas áreas de conhecimento, né, nos componentes curriculares, segundo a nossa BNCC, certo? Então, fica responsável a ele, incumbido a ele, fazer com que haja esse enriquecimento e se trazer essa novidade, trazer esse incremento para os alunos matriculados na educação especial, aos nossos alunos deficientes. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva e da educação inclusiva como um todo. Tá? Então, a cada dia nós temos que pensar em uma adaptação diferenciada e uma adaptação mais acelerada, né? Então, acontece aqui o processo de flexibilização, que eu já expliquei para vocês, que é basicamente entender o tempo, tá? Deixa eu anotar aqui também para você. É basicamente entender o tempo deste aluno, o tempo dele, né? Então, aqui, ó, o tempo que ele tem para poder desenvolver e chegar a um processo de aprendizagem significativa, tá? O atendimento à diversidade, então, reconhecer que todos eles são diferentes, são multiversos, vêm de cultura, vêm de comunidades, vêm de referências diferentes, e reconhecer o ser e o aprendizado dos alunos de acordo com cada história, cada histórico curricular mesmo que a ele pertence, certo? Como que se dá, então, essa mediação pedagógica, tá? Nós temos aqui basicamente 3 fatores para que de fato aconteça esse ensino colaborativo por meio do diálogo, por meio da chamada articulação, que eu comentei com vocês lá no início. Nós temos a priorização de áreas curriculares, tá? Então, isso pode acontecer, isso não é, digamos assim, o ideal, né? A primeira perspectiva de uma estratégia, mas a gente é sabido, né? Na verdade, é sabido que cada aluno, cada pessoa tem habilidades para uma área em detrimento de outra. Então, acontece que você pode, né, permitir a flexibilização priorizando áreas do currículo que ele goste, que ele tem interesse, que eles têm engajamento, certo? Então, essa é uma estratégia para que possa também ligar, né, de forma afetuosa com o professor do ensino regular, por exemplo, que ele mais gosta, né, com a área de conhecimento que ele mais gosta, com o componente curricular que ele mais se interessa,
né, para poder fazer com que essa estratégia ela seja mais efetiva, ela seja mais natural, que ele não sinta uma pressão por trás, né, a respeito de fazer com que ele de fato vivencie aquilo ali rápido e com adaptação rápida. Não. A visão da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela tem essa ideia de sempre olhar por aluno. Tem uma dessas aulas aí anteriores que eu já comentei com vocês, né? Que o aluno ele está no centro e não é mais a escola, o aluno que se adapta à escola, é o inverso. É a escola que se adapta totalmente à realidade do aluno, tá? Então, tem outra situação, outros fatores, seriam a inclusão de conteúdos, né? Conteúdos que também sejam de interesse dele, e aqui a gente tem uma ideia principalmente voltada para um público do AEE, que são quem? Superdotados, tá? Deixa eu colocar aqui super. Aí vocês não vão esquecer. Por quê? Porque aqui a gente tem um público também que é um público-alvo do AEE, né? E talvez para que ele se sinta pertencente à escola é preciso ter a inclusão deste conteúdo, do que ele mais gosta, né? A inclusão desses alunos superdotados e com altas habilidades, como, por exemplo, alguns viajam dentro das ciências e da matemática, né? Dentro da física, e aí não está se tendo determinado conteúdo, não está previsto no seu currículo, é interessante que o professor do AE perceba isso e leve para o professor do ensino regular, né? Por exemplo, astrofísica, astronomia, que é um conteúdo dentro da área de ciências, eu falo com propriedade, que os alunos superdotados e de altas habilidades têm muitíssimo interesse. Então, é preciso incluir esse conteúdo no plano de educação individualizado de aluno, né? Nesse superdotado, desse aluno que tem alta habilidade, certo? Para que ele se sinta pertencente, interessado, para que ele se sinta parte da situação da escola, né? Do contexto da escola. E nós temos as modificações na temporalidade, que basicamente faz parte do processo da flexibilização que eu já comentei com vocês, certo? Por fim, é isso que eu acabei de falar. Então, é visar um currículo mais flexível, onde o foco na aprendizagem cooperativa e combinação de diferentes agrupamentos de alunos pode acontecer, né? Diferentes graus de complexidade podem ser permitidos dentro da perspectiva inclusiva. As oportunidades de os alunos fazerem escolhas e praticarem o que estão aprendendo, e devagar e de forma constante. Além da avaliação adaptada, ó, que palavrinha-chave, principalmente para quem não está na área, para quem não está lembrando, para quem aí ainda não tem essa vivência, tá? A avaliação, isso aqui é extremamente importante, com certeza conteúdo de ser cobrado em questões. Os alunos da educação especial, eles precisam da avaliação adaptada aos diferentes estilos e às suas capacidades, tá? Quem tem que desenvolver essa avaliação, neste caso aqui, é o professor de cada área do conhecimento. Então, por exemplo, pensando aqui na questão do ensino médio, né, que essa seleção ela é vista para o ensino médio. O professor de química, ele precisa fazer uma avaliação adaptada para o aluno deficiente que ele tem. O professor de biologia precisa fazer uma da avaliação adaptada. E por aí vai. E por aí sucessivamente, certo? A apropriação do conhecimento e as relações na sala de recursos. Então, a sala de recursos é a sala que representa, é como se ela fosse a referência, e de fato é, né, com relação ao atendimento educacional especializado. Essa apropriação, ela é marcada pelas relações de trocas, de descobertas, de angústias, tá? É lá que acontece a observação de superações. Então, é na sala multifuncional que se configura um importante espaço de aprendizagem, tá? Então, aqui, ó, também muito importante. É lá que se configura um espaço de aprendizagem. É lá que, na verdade, ele consegue perceber, ele consegue se sentir pertencente. E ainda como um espaço de atuação curricular e pedagógica do professor.
tá? Nós temos ainda as estratégias inclusivas associativas. Que é, de fato, associar essa visão, né, da educação inclusiva com a educação especial. Então, há uma ruptura do padrão estabelecido na sala de aula, né? Há uma proposta diferenciada, há uma provocação de intercâmbio entre as atividades propostas entre os alunos e há uma observância também das limitações, certo? É importante colocar em pauta. Para a gente finalizar, tá? Essa parte teórica, que ficou um pouco carregada, tem-se aí o plano do atendimento educacional especializado, né? Este plano ele tem um trabalho diferenciado e individualizado, então essa questão do individualizado, ele também é muito importante, tá? A gente não deve esquecer que o AE ele trabalha de forma singular, de forma específica, individualizada, sempre, essa palavra também é mágica aqui, de modo a entender e atender às especificidades, tá? Já está destacado aí, dos alunos no que tange a sua inclusão no currículo escolar, tá? Ó, termos que a gente viu lá no início, tá? Então, para fazer o plano de educação individualizado, chamado PEI, nós temos aqui basicamente, né, duas etapas, certo? A primeira etapa, vamos lá, do PEI, ó, vou botar aqui. Estou fazendo para poder ver se facilita, né, as anotações. O PEI, então, ele é fruto de uma etapa de levantamento de informações do aluno, né? Esse levantamento de informações, eu já disse na aula anterior, a gente vai fazer baseado no PDI. O que é o PDI? O que ele difere do PEI? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? Que é uma referência de toda a equipe multidisciplinar, incluindo os profissionais de saúde, acerca das condições socioemocionais, né, socioeconômicas e socioafetivas desse aluno, certo? Então, vai trazer todo o processo aí de como ele vive na família, de como ele está bem de saúde ou não, de como que é a saúde física, mental, emocional, de como é que é seu contexto econômico, né? Então, isso é a etapa 1 desse trabalho, desse processo de inclusão. Este levantamento de informações, de fato, ele é cabível ao professor do AEI, né? É ele que tem que manter essas informações, inclusive, em sigilo, né? Faz parte é inerente ao trabalho dele. E aí ele vai fazer a avaliação do aluno, né? Se for um aluno já laudado, vai colocar o diagnóstico de que ele tem, qual tipo de deficiência, se é um superdotado. Então, vai incluir ele, de fato, na realidade do EE. E a etapa 2 é a etapa do PEI. Então, é nessa questão aqui, ó, a etapa 1 é que vai fazer o PEI, tá? Etapa 2, perdão. E vai desenvolver o plano educacional individualizado, que é o planejamento a respeito de cada disciplina, de cada componente, né? Fazendo com que tenha uma certa flexibilidade, adaptação, o processo de inclusão, enfim, aí sim é articulado e colaborativo com os profissionais do ensino regular. E o professor não deve fazer o planejamento sozinho, tá? Então, o que eu recomendo aqui? Aqui já falando agora da prática, vamos lá, falando da prova prática. Então, eu não estou aqui com um modelo específico, né? Mas eu posso estar falando para vocês, até porque eu tô até com receio de falar um pouco desse modelo, porque não existe um modelo. Cada instituição, cada secretaria vai usar um tipo de modelo diferenciado, certo? Então, o que acontece? Eu não posso trazer aqui para você um modelo de PEI e falar que vai ser desse jeito a prova. Depois você pode falar assim, mas a professora falou isso na aula. Não, não é bem assim, tá? Mas falando um pouquinho da prova prática, nós temos aqui o seguinte. Vai ser desenvolvido, então,
modelo, né? Um plano educacional individualizado. Acredito que a prova prática pode ser em cima disso. Então, existiu o PDI, foi feito esse levantamento, vamos para o planejamento articulado com o ensino regular. Então, pode ser, não estou dizendo que é, pode acontecer, né? De quando chegar na prova prática, dar uma situação para você, por exemplo, né? Uma situação de um aluno com autismo, com grau de suporte nível 2, né? Grau de suporte 2. Enquanto ele, no caso, não vamos dizer que ele não oraliza, mas você sabe que ele também, além de não oralizar, né, por conta da própria condição do autismo, do TEA, né, do transtorno do espectro autista, ele já tem também uma situação agravante na família. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, uma situação de um pai, por exemplo, que é alcoólatra. Então, é claro que isso agrava, né? Então, no PEI, que é o seu plano educacional individualizado, você vai trabalhar com a questão pedagógica. Não cabe a você estar falando sobre a questão de saúde dele. Não é você o profissional de saúde. No entanto, né? No entanto, você sabendo dessa condição, você pode mencionar isso e compreender que ele precisa de um tempo de adaptação para desenvolver determinada atividade, por exemplo, mais afetiva, ou atividade que exige o raciocínio lógico um pouco maior. Porque ele passa uma especificidade, ele passa uma singularidade de condição de convivência mais difícil, mais específica, mais complexa em detrimento aos outros alunos, em relação aos outros alunos que não têm, entende? Isso eu estou falando de alunos da própria sala multifuncional, porque cada um tem também uma realidade. Vão chegar, às vezes, vários alunos que têm o mesmo diagnóstico, no entanto, cada um deles tem uma situação, né, uma referência de convivência social diferente, perceba? Então, eu acredito que a prova prática, ela pode ser trabalhada, ela pode ser tá sendo exigida nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer? Uma situação, problema, a gente vai observar esse levantamento de informações que vem do PDI e desenvolver, juntamente com o professor do ensino regular, né, da área de conhecimento específico, ou todos, na verdade, todos têm que ter essa participação no PEI, certo? Então, não existe um modelo. Cada instituição, cada escola, cada secretaria conduz para fazer um modelo. Por isso que a prova prática, ela na verdade é uma incógnita, né, para quem vai fazer esse processo. Mas não é algo que pareça distante da questão de desenvolver um plano ou desenvolver aí uma tecnologia assistiva de baixa tecnologia, né? É isso mesmo, uma tecnologia assistiva de baixa complexidade, né? Ou um material didático diferenciado. E aí, então, nós vamos partir para as questões, que já ficou enorme essa aula novamente. A questão 45, ela fala sobre isso, sobre a questão de planejamento, sobre a questão de colaborativo. Vamos lá para a gente entender? Diz o seguinte: no que tange a questão do planejamento da educação especial, é notório salientar que a Declaração de Salamanca preconizou a prática de escolarização de pessoas em situação de deficiência nas classes comuns das escolas regulares, desencadeando a necessidade de otimização do planejamento das práticas pedagógicas. Vou destacar logo aqui, necessidade de otimização, flexibilidade, tempo, né? Tempo permitido do aluno, a fim de responder às necessidades educacionais particulares de alguns estudantes em classes heterogêneas. Dentro do contexto, a oficialização do planejamento educacional constitui-se, letra A, em ação socioeducativa de administração escolar aos alunos de necessidades especiais,
Letra B, em ferramenta para melhorar a educação de estudantes em situação de deficiência. Letra C, em práticas pedagógicas para aprender a realidade social dos alunos em situação de deficiência. Letra D, em políticas de assistência social e educacional para os educandos com necessidades especiais. E letra E, em gestão educacional que venha atender às necessidades de alunos em situação de deficiência. Então, gente, falo das declarações de Salamanca, né, que visou trazer essa ideia de inclusão e aí desencadeou no mundo todo novas concepções acerca da educação. Mas dentro desse contexto, a oficialização do planejamento, que constitui no quê? Né? Ele se debruça em ter. A gente percebe, né? Alternativa B, alternativa correta. Por quê? Em ferramenta para melhorar a educação de estudantes em situação de deficiência. Então, essa questão da oficialização, da otimização do tempo, é algo que realmente veio diferenciar, né, com relação aos demais estudantes que não são deficientes. Então, essa é a alternativa correta, tá? A 47 diz o seguinte: é notório que os processos de inclusão no ensino regular brasileiro, ou processos de inclusão, através de suas leis e decretos, objetivam a inclusão da pessoa com deficiência enquanto cidadão de direito à educação. Desta forma, sob um olhar crítico, ético, político, por uma educação de qualidade que atenta a uma prática educacional, deva priorizar e valorizar. Letra A. Ideologia de reintegração social e cidadania educacional a todos. Letra B. Políticas de atenção básica às desigualdades sociais. Letra C. Emancipação de uma educação centralizadora e crítica. Letra D. Práticas educacionais que revejam conceitos e paradigmas com propósitos de reorganização no sistema educacional. E letra E. Programas de inclusão social voltados a atender a realidade da criança e do adolescente politicamente. Então, como é que é o olhar crítico da educação de qualidade para poder proporcionar a inclusão? Letra D, né, gente? Pensando nessa questão da inclusão dos alunos com deficiência, práticas educacionais que revejam conceitos e paradigmas com o propósito de reorganização no sistema. Quando eu falo reorganização, lembra daquela ideia clara que eu já comentei que hoje não é mais a escola não é mais o aluno que se adapta à escola, é o inverso. A escola se adapta ao aluno. Tá bem? Com essas duas questões. Bom, nessa questão 48 diz o seguinte, 48 que eu tô seguindo o que tá lá na apostila de questões, tá? No que perpassa a questão da educação especial integrada enquanto educação inclusiva de qualidade, é pertinente discutirmos caminhos para reavaliar as diferentes formas de exclusão social e educação que continuam sólidas no processo de transformação da inclusão. Nesse sentido, as escolas de crianças com necessidades educacionais especiais deveriam trabalhar suas práticas pedagógicas por uma educação que viabilize aos alunos. Letra A. Acesso a uma educação de integração social e direitos. Letra B. Acesso e integração à educação democrática. Letra C. Acesso a uma educação efetiva em diferentes ritmos de aprendizagem. E letra D. Acesso a ações de educação descentralizadora. E letra E. Ações políticas de caráter interacionista de acesso à inclusão. Então, como que a educação vai viabilizar para os alunos as práticas pedagógicas, né? Como é que essa prática ela viabiliza, então, uma educação mais leve, mais tranquila e que de fato alcance uma aprendizagem significativa? Tem a letra C, né? Por quê? Porque a letra C, ela vem trazendo justamente essa ideia de um acesso a uma educação efetiva em diferentes ritmos. Ó, o que eu falei do tempo? Diferentes ritmos, otimização, flexibilização, tá? Então, é essa questão dos diferentes ritmos é que resume, né, todo esse processo de ensino colaborativo e de práticas pedagógicas inclusivas dentro
aí principalmente quando a gente observa a questão dos nossos alunos com deficiência, né, da educação especial. Então, o acesso a uma educação efetiva. Com isso, eu encerro esta aula e a gente dá continuidade com as próximas para finalizar o projeto.